Tudo bem? Espera que eu vou clicar para colocar no ar. Isso. Deve estar no ar já. Agora é esperar as pessoas aparecerem. Você consegue... Lígia. Eu só sei que... Oi. Pronto. Do André eu tenho os primeiros fanzines dele, os primeiros jornaizinhos. Tá tudo na minha coleção. Rapaz, você sabe que eu mesmo não sei mais onde estão os meus? Porque foi tanta mudança, tanta coisa. Eu deixava na casa da minha mãe, só que aí minha mãe agora mudou também. Então eu tenho que ir atrás disso. Minha própria coleção está desfalcada. Naranja já pode leiloar já os itens que ele tem em casa. Então. Vai ter um comprador, você e eu. Nem... Minha internet tá bem ruizinha, tá, gente? Só avisando, sim. Eu tô... Vou ficar paradinha, se travar, não dá pra perceber. Tá chovendo muito bem. O naranja que tá dando umas picotas. Sabe, tem dia que eu... também. Não. A minha câmera é uma porcaria. A minha também não é acho que já tem 8 pessoas aí, é isso? Já, acho que já dá pra começar, então, né? Então vamos começar. Eu tô colocando o link no ar. Vocês receberam o meu link? Bom, o link da... tá. Vou postar aqui. Eu recebi aqui também, tá tudo... Vou até postar, peraí. Você recebeu o link? Você quer o link do Facebook também? É que você não dá nem pra colocar link no Instagram, né, André? Eu coloquei sempre alguma coisa, mas aí vou ter que copiar e colar ali, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. A dinâmica é mais difícil. O chato... Mas eu tenho... Cara, como o Instagram divulgação lá. Mas eu tenho muito mais resposta ali, engraçado. Eu ponho uma postagem ali, tem muito mais interação do que quando eu ponho no Facebook. E ali é mais light, mais tranquilo, aí eu o Instagram é a prova, é engraçado. Eu não gosto muito do Instagram porque você tem que acessar via celular, postar via celular, me enche um pouco o saco, sabe? Você tem que ficar fazendo uma triangulação para ter o negócio no seu smartphone para conseguir postar. Isso é eu também não gosto muito. Coisas. E quase todo mundo que eu conheço também não gosta muito, mas é engraçado, mas tem mais interação lá, eu não entendo essa matemática. Não sei, eu particularmente gosto do Facebook. Ninguém gosta, mas tá todo mundo lá. Também sou igual ao PH, também eu gosto muito do Facebook, é só você saber administrar, né? Assim, claro, e também não ser um usuário exagerado de rede social. Mas aí é qualquer uma, né? Aí é o que a gente sabe na teoria e na prática, já tentei, não deu certo. Eu sou twitteiro. É isso que eu ia falar. Eu tava me sentindo hipster porque eu sou twitteira. Pra mim, melhor rede. Aliás, eu acho que eu era o que mais gostava. Bom, vamos começar. Só apresentar aqui. Hoje nós... Fala? Pode. Opa. Bom, para quem está assistindo, hoje o bate-papo é com o André Diniz, né? O premiado artista brasileiro de quadrinhos, residente atualmente em Portugal. Obrigado. E se minha memória não falha, porque eu não fui pesquisar nada, eu tô falando o que eu tô lembrando. Eu lembro dos primeiros fanzines dele, que tinha um personagem que era um aventureiro, que era baseado no trato do Hergé. Eu esqueci o nome do personagem, claro. Era uma mistura de um monte de referência ali minha na época. Que era, na época eu chamava de Lucas, hoje depois virou o Muzinga, né? Que tá aí para vir com mais quadrinho novo. Isso. Claro Lucas. que a concepção do personagem, né, mudando absurdamente ali, né, ao longo do tempo, mas é um personagem que eu ainda gosto. E posso até adiantar aqui, vai vir aí, tá para vir aí uma pequena edição com traço do Laudo, né?
Ah, o Laudo. Eu tinha visto. Já, vocês já andaram postando alguma coisa, eu já andei vendo uns esboços do Laudo disso, já vi alguma coisa. Então, já tá postando. Pois é, daqui a pouco tá aí. Esse personagem teve uma forte presença na internet. Aliás, você teve fez um trabalho muito bom na internet com os quadrinhos, não foi, André? Eu tive um período lá mais jurássico da internet, né? Agora, sempre que eu falo disso, eu já me sinto velho, né? Foi lá no começo, né? Foi em 2000 que eu quis fazer a minha editora, né? E põe 18 aspas em torno dessa editora, que era eu, meu computador, sem know-how nenhum, ainda antes desse movimento dos independentes, né? Então eu ia para a gráfica, imprimia e não sabia o que fazer com aquilo depois, né? E aí, em paralelo, né, naquela época, 2000, todo mundo tem um site, toda empresa tem um site, tudo isso, então eu vou ter um site. Aí eu fiz um site sem saber o que colocar lá, né? Não tinha muito o que fazer com aquilo, mas tem que ter, então vou ter. E aí eu coloquei uma amostra ali das 2 edições primeiras que eu lancei, com algumas páginas em PDF, né? E para você ter ideia, o meu site era tão avançado que eu fiz ele no Photoshop, assim, joguei a imagem ali, pus uns links, né? Mas aí o pessoal teve uma boa, né, procura ali, esses PDFs, teve uns downloads, aí eu comecei a pensar, poxa, mas né, isso aqui como a plataforma em si, né, tem uma coisa tão interessante, que naquela época, assim, o desafio é publicar, né? A gráfica ainda era mais caro, pouquíssimas editoras, né, lançavam pouquíssimos títulos brasileiros, e a gente não tinha toda essa rede hoje, né? E então o desafio ali, assim, até então, tinha sempre sido publicar, imprimir, né? E aí distribuir. E aí eu fiquei imaginando, nossa, isso aqui você põe, né? E em tese, claro, né, a gente, o mundo inteiro pode ver. E aí eu comecei a colocar umas edições ali, uns quadrinhos que eu gostava, que eu tinha visto em fanzines, né? Contactei os autores, comecei a colocar aos poucos, foi tendo uma boa resposta. Aí eu também, um tempo depois, coloquei até as minhas edições impressas ali em PDF também, para baixar elas inteiras. Quando eu fazia isso, aumentava a venda do impresso também. E aí fui tocando isso em frente e claro, né, ficou muito maior do que eu podia imaginar. No final do site, são 7, 8 anos depois, chegou a somar 450 edições ali em PDF, né? Isso porque eu dava uma selecionada ali, não era... Eu não publicava tudo que me chegava à mão. E aí foi muito bacana. E foi antes desse momento aí, né, de tela com alta resolução, de tablet, né? Ainda era na época ali do monitor 15 ou 17 polegadas, com aquela resolução de TV Telefunken, né? Assim, mas já tinha uma resposta. Já tinha uma boa resposta ali, né? Telefunken. Tem que traduzir para o pessoal novo o que é isso. Era uma marca de televisão. Deu saudades agora, né? Uma marca alemã de televisão, se eu não me engano, não é isso? Sim. Do tempo do Naranjo, não é da minha época. E você virava o seletor assim, ó. Tlec. Exatamente. Pois é, aquelas imagens, né, super nítidas ali, né, de TV aberta, né, dos anos 80. Mais antiga que isso. Por isso, mas a coisa em si... não, mais antiga que isso. Acho que acabou nos 80. Eu acompanhei bem isso aos trancos e barrancos, né? Porque realmente... Telefunken tinha controle remoto com fio, gente. Eu lembro disso. Eu acompanhei bem esse trabalho, razoavelmente bem esse trabalho, à medida que a internet permitia. Vem cá, porque assim, você abriu a editora, eu queria saber 2 coisas, assim, qual era as suas inspirações quando você decidiu, como você decidiu fazer quadrinhos, o que você lia, quais eram as suas inspirações, e você...
Pode falar. Não, pode concluir. Sim, e assim, o teu primeiro, eu acho que a tua primeiro álbum que você lança pela editora, você já ganha 2 prêmios, era com o Flávio Colim, eu queria saber também a respeito da sua ligação com o Flávio Colim. Então, qual foi que você fazer quadrinho, aquela resposta mais do que padrão, mas é verdade, tem outra. Eu meio que já nasci com vírus, né? Eu não sabia nem ler, escrever ainda e já fazia ali os meus quadrinhos, né? Muito engraçado. Eu não tinha, na minha infância, não tinha ninguém próximo assim que fosse um leitor ávido de quadrinhos, e mesmo entre os meus amigos, colegas, ou alguma influência com desenho, né, de mim, não tinha, foi uma coisa mesmo, né, nasceu comigo, né, não sei, de algum jeito aquilo ali me atraiu, me conquistou e pronto, estou até hoje. E mas ali com a minha editora, né, por que eu falo, né, com esse tom irônico ali, editora, né, porque era um momento que não tinha ainda esse modelo, né, da publicação independente, nem nada, e também não tinha o outro lado, que era uma editora que eu imaginasse que pudesse publicar meu trabalho, ainda mais eu começando, né, assim, vamos dizer, começando, né, mais profissionalmente, né, assim. E aí eu registrei uma editora, ó que besteira, estou com isso pendente até hoje ali, no dia que mexerem nisso aí, estou lascado. A editora encostada ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer com aquilo. Até hoje eu não sei preencher nota fiscal direito. Eu sou terrível com essas coisas. Mas eu fiz as 2 primeiras edições, que foi os Subversivos, com desenho do Laudo, e Fawcett, né, com desenho do Colim. E a história com o Colim foi curiosa, porque nós tínhamos trocado umas 2, 3 cartas, né, coisas do tempo do fanzine, né? E aí ele me dava muito apoio, né, nos fanzines, pelos quadrinhos que eu mandava para ele, né. É uma coisa que eu tenho pena de hoje ser difícil fazer, né, retornar, dar uma forma de agradecer todo esse carinho que o Colim, o Shimamoto me dava, eles liam, comentavam, sem nem saber que eu era um moleque, né? Pena hoje ser difícil, né, fazer o mesmo, tanta gente, né? Hoje a gente tem contato muito maior, né, com as pessoas aqui na internet, acaba diluindo isso também, né? E aí eu tinha um roteiro que eu era apaixonado ali pela lenda do Coronel Fawcett. Lenda não, né? Foi. Olha ele lá de volta. Internet Teve a aí. história Teve a história do Coronel Fawcett, que foi um aventureiro, um explorador lá, inglês, que foi para o Brasil no começo do século XX e queria, né, encontrar ali uma cidade desaparecida no interior do país, e acabou que quem desapareceu foi ele. E aí eu gostava da história em si, mas muito mais até das lendas que criaram, né, para explicar o sumiço dele, né? Ele encontrou Atlântida, ele foi não sei o quê, encontrou o povo tal, vive até hoje com eles, tal. E aí eu fiz uma história justamente fantasiando também em cima, contando um pouco, né, da vida dele e fantasiando depois também, né? E aí nossa, o Colim era o braço dele para mim até hoje, né, era uma coisa inacreditável, né? E eu ainda era mais cara de pau na época, e aí eu simplesmente contactei ele, né, falando ali desse roteiro, tinha 40 páginas, e perguntando se ele não desenharia, né, e ofereci um valor que era o que eu tinha na época, que eu sabia que era pouco. Depois eu fui descobrir que era mais pouco, era mais baixo ainda do que eu imaginava, né? Mas aí eu contactei, né, ofereci ali o valor na época, aí ele muito gentil, tal, né, mas explicou, não, olha, mas é pelo valor, tal, tudo, né, não, peço desculpa, né, mas o valor é muito baixo. Aí eu, não, claro, tal,
também pedindo desculpa, né? Não, claro, quase falando que eu também não aceitaria, né? Mas aí o fato é que um mês depois ele me contactou de novo e pediu trabalho, né? Então, quer dizer, para mim foi uma coisa maravilhosa, mas teve um lado melancólico também, né? Porque ele estava sem trabalho. Foi antes desse momento dessa retomada aí do quadrinho, né? E, nossa, se ele tivesse pego fase de PNBE, pô, ia ser Deus ali, né? Mas foi antes dessa retomada, e o fato dele fazer o meu quadrinho com que eu podia pagar, né, de qualquer jeito, foi bom, foi maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo teve um lado meio melancólico ali, né? Mas aí o fato é que o que foi muito bom foi que, pois é, tá aí, essa aí foi a republicação 10 anos depois pela Devir. Eu tenho a pequenininha. Isso foi há 10 anos atrás, então tá na hora de alguém republicar de novo. Aliás, tá fazendo 20 anos. Muito bom. Muito bom. Ô, André, eu acho que você é um herdeiro do traço do Colin. Você concorda com isso? Não. Claro, né? Sim. Sim, não, né? Eu seria muita pretensão minha querendo comparar. Mas ele é não é a única, mas é uma influência forte minha. Ele é interessante, eu acho que ele bebeu em fontes que eu fui beber depois, né? Que é a xilogravura, a arte africana, e ele também foi uma das minhas fontes, né? Então trouxe essa influência a mais, né? Que, claro, né? Foi puxar cada vez mais pro traço dele também, né? E eu acho que acho que ele devia ser assim, uma referência muito mais forte, né? Do que é. Né? O cordel te influencia? Eu gosto muito da estética, né? O cordel, da xilogravura em geral, né? Nem só brasileira, mas foi uma coisa muito curiosa, assim. Por que eu digo que eu cheguei nas influências dele e também nele, né? Parece uma forma meio de driblar ali, mas não, que teve um momento ali interessante, foi em 2008, né? Que até então, eu lá atrás já tinha feito quadrinhos com desenhos meus, tal, mas eu não sabia contar história com desenho, mas não tinha muito ali o que o meu desenho, né? Acho que ele não dizia muito, estava fraco, não tinha muita personalidade. E aí eu resolvi, não, agora é hora de eu resolver isso, né? E eu fiz uma coisa até metódica mesmo, assim, foi curioso, né? E eu parei para ver assim, tá, a minha mão, o que me limita de fazer, né, o que eu às vezes tento fazer e não sai como eu quero, né? Então eu cheguei a duas conclusões. A minha mão é pesada, e né? Se eu pego uma lapiseira para desenhar, fica aquelas pontinhas de grafite quebrando, pulando, né? Porque eu vou ali assim com força. E o meu olhar é bem geométrico, né? Eu não sei fazer um desenho ali de nuances, né? Eu enxergo quadrado, círculo, preto ou branco, curva, reto. Ele vai muito por aí, né? E aí, buscando, né, as referências, né, onde isso também estaria presente, né, eu cheguei justamente na xilogravura, né, que, você, mão pesada, nossa, ali você tem que desenhar escavando a madeira, né, que é mais mão pesada que isso, impossível. E também na arte africana, que tem como é que eu posso dizer? Essa estilização, né, e que não é cômica, né? Eu achei interessante, né? Esse caminho, assim, indo de cabeça mesmo, ali pegando e buscando a referência, né? E claro, e aí o próprio Colin também, né? O Colin tinha uma coisa maravilhosa, que isso sim posso dizer que foi influência mesmo ali de ver e querer fazer, né, seguir esse caminho, me aproveitar ali da sugestão, né, do trabalho dele. Que ele, quer ver, deixa eu até ver, eu tô com um livro aqui também.
ele tem uma coisa que eu acho maravilhosa. E a questão de desenhar muito com pouco, isso também sempre me agradou muito. Então, olha só. Ele tem um jogo ali de pinceladas. Ó, ele faz aqui, a gente vê o mar. Uhum. Aí esse mesmo jogo de pinceladas, ele joga... Deixa eu ver se eu acho. Ó, ele joga aqui e a gente vê a barba. Se ele joga na árvore, a gente vê as folhas, ó, aqui na oca. Entendeu? Mesmo jogo de pincelada. Então, quer dizer, ele dá ali e o leitor cria. Né? Na verdade, da forma que ele coloca, assim, o leitor está participando também desse desenho. Né? O leitor vê aquele mesmo jogo ali de pincelados, aqueles mesmos tracejados, o leitor viram coisas diferentes ali da forma que ele sugere para o leitor. Né? E isso eu acho maravilhoso. Isso na questão da economia, do traço, né, até nessa participação do leitor também, interpretação. Isso eu acho maravilhoso. Além da beleza do traço dele, isso eu acho fantástico. Eu acho que, inclusive, tem a ver com a linha clara que se faz na Bélgica, principalmente, não na parte, no quesito das cores chapadas, mas na questão da simplicidade do traço que você está falando aí. Porque Sim. A linha clara ela é muito simples. Obviamente são estilos, o seu e o da linha clara são diferentes, mas eu acho que eles têm essa simplicidade em comum. Lá atrás eu busquei mais uma... A minha frustração foi na época que eu busquei ali passar para o meu traço a influência da linha clara, né? Que aí não, aí é o contrário. Aí você tem que ter aquele traço mesmo ali, vamos dizer, perfeito, entre aspas, né? Não sei se é o termo, mas você precisa ter um traço muito preciso, né? E o meu, longe disso. Né? Olha só, você tinha mais ou menos 10 anos quando a ditadura estava acabando aqui no Brasil. E aí você citou mesmo que você lançou, junto com esse álbum Fawcett do Colim, você lançou Subversivos, que fala da ditadura. Sim, Qual foi a ditadura na sua vida e no seu trabalho? Por que você decidiu lançar Subversivos? Olha, na verdade, impacto direto que eu saiba, né, não sei te dizer. Né? O máximo que eu... Assim, não houve. Né? Mas claro, né, se eu for me limitar ali ao que aos temas que me diziam alguma coisa diretamente, né, eu teria feito 90, não teria absolutamente nada ali do que eu fiz. Né? Mas de qualquer jeito, ali naquela época, 2000, eu estava com 25 anos, né? Então foi uma época até de eu descobrir mais ali, assim, exatamente, anos antes, né, de eu ter tido mais consciência, assim, né, do que foi, do que representa aquilo e tal. Vamos lembrar que não era uma época ainda dessa hiperinformação hoje, né? Assim, era uma época muito ali de você também se deparar com o que você buscava, né? E eu queria falar daquilo, né? Que realmente, quando eu fui ler mais ali a fundo, né? Foi me chocando cada vez mais. Agora, ao mesmo tempo, assim, muita gente pergunta às vezes por que eu não republico. Eu acho que é uma visão mais ingênua, assim, não que eu pense diferente hoje, não é isso, mas eu acho que são histórias mais, assim, mostrando algo que, para mim, de repente, era uma né, anos antes foi uma novidade e eu ainda estava assimilando, né, e hoje, né, para o leitor mais velho, ou mesmo para a garotada hoje com mais informação, né, não sei, eu acho isso muito... Acho que hoje sou ingênuo, entendeu? Mas para mim, né? Acho que se eu publicasse, talvez, né, até o pessoal curtisse, mas para mim soa meio ingênuo hoje. Né? Eu falei, porque você não viveu a ditadura mesmo, né? Você tinha 10 anos e a ditadura já estava terminando.
Sim. Então, foi então uma busca histórica mesmo, uma pesquisa, uma necessidade que você teve de falar de um evento grave que aconteceu no país. Mas eu acho que aconteceu uma coisa... Você foi no... Desculpa. É que eu acho que aconteceu uma coisa que eu acho que até tem a ver, para quem é mais velho do que todos nós aqui, a ditadura foi parte do dia a dia. Então, as pessoas tinham que conviver com aquilo, mas elas podiam falar muito pouco acerca daquilo, ou falar por metáforas. Depois que a ditadura acabou, ela virou assunto. Começou a ter minissérie, começou a ter livros, começou a muita coisa que tinha sido censurada a aparecer. Então, ela passou a ser um assunto, assim, e acho que foi nessa onda um pouco que todos nós começamos a conhecer melhor a ditadura, né? A saber quais foram os cartoons do Ziraldo que foram censurados e por quê, quem foi preso, quem não foi, por que fulano mudou para a Argentina, e esse tipo de coisa passou a ser um assunto, né? Deixou de ser uma realidade, passou a ser um assunto. E eu acho que todo mundo embarcou um pouco nessa. E o Ucha tocou aí no ponto que eu acho que vai bem aí na questão. Ele já não era um quadrinho sobre política, era um quadrinho sobre história, né? Eu ali com 25 anos, para mim, história, né? E você fala isso, é bem interessante essa diferença, né, de visão. Eu lembro que logo que eu vim aqui para Portugal, estava eu e uma amiga, né, brasileira também, entramos numa livraria e estávamos ali conversando, de repente o vendedor chegou, estava conversando ali com a gente também, nós falamos, veio o assunto ali de política, e naquele momento o meu ouvido dela também não estava tão calibrado ainda com o sotaque daqui, às vezes me deixava escapar alguma coisa, e eu vi que de repente ele estava falando, né, que achava um absurdo o governante abandonar o povo, né, diante de uma situação dessa, porque sim, tal, porque... Eu demorei, aí depois que eu me dei conta, ele estava falando do Dom João VI, quando foram para o Brasil, por causa das guerras napoleônicas, mas ele não estava falando de história, a gente estava conversando sobre política. Isso para o brasileiro é muito engraçado. Absurdo. Né? Foi o único que deu chapéu, hein? Foi o único que deu chapéu no Napoleão, pô. Pois é, não, é maravilhoso. Mas ninguém deu chapéu no Napoleão, foi o único que conseguiu isso. Pois é. Vai falar mal do cara. Mas o povo sofreu lá, Naranjo. O povo ficou lá com o irmão do Napoleão mandando. Eles vieram pro Brasil, né? Mas os portugueses ficaram lá, né? E ele não vem bom aqui. Mas olha engraçado essa diferença da visão. Eu estava falando de política. Cara, não tem. Ele tá falando. Muita gente assistindo a live aqui, Cassiano, o Ricardo, o Pedro. Acabou de entrar o Rui Brito. O Rui Brito, que ele me escreveu falando o seguinte: deixa eu ler o que ele escreveu. Que você já tem 8 livros editados pela Polvo. Alguns desses livros saíram primeiro em Portugal, antes mesmo de serem publicados no Brasil, como Duas Luas, Que Deus Te Abandone. Adoro esse nome. Adoro esse Que Deus Te Abandone. Olimpo Tropical, Malditos Amigos, que eu quero te falar o seguinte sobre Malditos Amigos, que o prefácio, quando for lançado aqui no Brasil, tem que ser escrito pelo JP, tá? Mas já conversamos com isso, inclusive. Você sabe que o JP hoje está em Portugal? Hoje ele está em Portugal. Opa, ele tem se desdobrado aqui. Agora não faz muita diferença, né? Que todo mundo aqui meio que ilhado. O JP que estava conosco na semana passada está hoje em Portugal. Eu acho que não sei se ele vai conseguir assistir isso. Continuando o que o Rui falou, Entre Cegos e Invisíveis, que foi lançado finalmente no Brasil, aqui, Entre Cegos e Invisíveis. Sim, pelo selo da Café Espacial. Capa belíssima. E a nova edição aumentada de Morro da Favela, que é, na minha opinião, a sua maior obra. E teve até, por causa dessa edição, teve, não sei se por causa ou junto com ela, teve uma exposição em Portugal
Sim, vai ser reaberta agora. É isso que eu queria saber. Ela foi prejudicada porque abriu pouco antes da pandemia. Foi interrompida no meio, né? Acho que a previsão era 1 mês e meio e assim, acho que 2, 3 semanas depois teve que fechar tudo. Né? Era 1 mês e meio, quase 2, que ia ficar no ar. E agora vai ter mais 2 semanas em junho, vai reabrir. Que bom, que bom. Não, só queria dizer um adendo aqui. André, eu conheci o Morro da Favela... Pedro Bolsa tá bravo que o JP, viu? Não, vai daí. Não, eu quero dizer que eu conheci Morro da Favela, cara. Eu entrei numa livraria aqui no Rio, entrei na Livraria da Travessa e vi a edição em capa dura em francês, cara. Foi a primeira edição do Morro da Favela. Que eu vi, cara. Olha, fantástico isso. Mas pode voltar a falar da exposição aí. Certamente a Travessa, né? Certamente a Travessa. Não podia ser outra. Então, Rui continua falando o seguinte: as suas palavras, que eu tinha escrito para ele, as suas palavras acrescentaria que o André está conquistando também o mercado brasileiro a partir de Portugal. Inclusive, o André venceu o HQ Mix Destaque Internacional pelas suas publicações pela Povo. Então, eu acho isso fantástico. Eu queria que você falasse um pouco por que você decidiu sair do país e como você encontrou a Povo, como foi essa passagem sua? Bom, por que eu decidi sair do Brasil? Eu preciso explicar mesmo? Tá bom. É pelas razões que vocês já sabem. Não, eu só queria saber, assim, profissionalmente falando. O bom profissionalmente de eu sair do Brasil é que eu continuei mantendo um pouquinho da minha sanidade que restou para conseguir trabalhar. Entendeu? Esse foi o ganho profissional. Porque, né, a coisa aí estava complicada. E nem só questão de política, nem nada, tal, assim, mas tem também, claro, né, violência, isso foi o principal. Mas o que eu gostei também aqui, eu tive a primeira vez que eu vim para Lisboa foi em 2013, para Portugal, na primeira vez viajando pela Europa foi em 2012. E eu saí daqui, né, maravilhado, encantado, inclusive com as pessoas. Voltei cheio de amigos, entendeu? E eu não sou exatamente aquela pessoa ali, né? Tem gente que vai sei lá, vai com uma camisa ali do Bolsonaro no encontro ali do Partido Comunista e sai com um monte de amigo, né? Tem gente que tem esse dom, né? Eu não sou tão assim, mas eu cheguei, mas no primeiro momento aqui já fui tão bem recebido, né, que eu vou ter com um carinho muito grande por Lisboa. E também, não só pelas pessoas, mas também pelo fato de que aqui era uma capital, que oferece tudo de bom numa capital, mas com um estilo de vida nos olhos de quem né, vinha de São Paulo, né, quase como uma cidade do interior. Né? E isso também me apaixonou muito, essa equação, né? Porque eu e minha mulher, nós somos do Rio, aí fomos morar uma época em Petrópolis, que era bem tranquilo, numa área ali ao redor de Petrópolis, e você tem ideia, era tão tranquilo que o dia que inauguraram ali uma loja Americana Express, assim, a fina nata da sociedade foi lá para ver a inauguração, entendeu? Para você ver como que, né, acontecia tanta coisa por lá. Aí fomos para outro extremo, para São Paulo, e aqui também. Então, juntou isso tudo. E aí, quando eu vim morar aqui, e a primeira vez vindo aqui foi janeiro de 2013, e eu vim morar em janeiro de 2016, né? Então, foi um processo rápido. E nesse meio tempo, já tinha publicado uns livros aqui pela Povo, já tinha participado de festivais, então, né, tudo se juntou. E ainda por cima, minha irmã com meu cunhado e sobrinhos estavam com planos também de vir para cá. Depois veio todo mundo, até minha mãe. Né? Então, emigrar trazendo a mãe, né,
É muito cômodo, né? Bem simplifica tudo também. Né? Mas eu gosto muito... Opa! Não, você como consumidor de quadrinho, que eu sei que você é, né? Você não tem medo de a falência aí, não, cara? Porque, por exemplo, eu quando vou aí em Lisboa e entro na FINAC do Chiado, você não encontra só os quadrinhos portugueses que vêm lá da França traduzidos. Você encontra as próprias publicações em francês, cara. Sim. Mas eu tenho uma solução boa para isso, que é um apartamento pequeno. Isso ajuda muito. E como é mobiliado, e como o apartamento é alugado mobiliado, tem que pôr na estante que cabe aqui, né? Então, tem essa isso aí. Essa solução não resolveria para mim. Eu estaria falido. Eu vou dizer que ajuda. Não resolve, mas ajuda. Né? Mas você está falando, inclusive, da questão de publicar aqui primeiro também uns títulos, né? É muito interessante porque não é uma coisa exatamente planejada, mas o Rui Brito, né, o editor da Povo, ele é um louco. Assim, quando eu sonho de qualquer autor, né? Quando eu estou ainda pensando, né, trabalhando ali assim no quadrinho, né, na BD, como fala aqui, ele já quer saber ali, né, quando que deve ficar pronto, ele já se programa, tal. Né? E é engraçado que no Brasil, apesar desse tempo aqui, eu digo, né, que eu tenho um editor aqui, né, e até teve a adaptação do Idiota, que eu publiquei também pela Levoar, né, mas a maior parte dos títulos foi aqui pela Povo, e aqui eu digo, não, eu tenho, né, o meu editor aqui. E no Brasil é engraçado, porque com muito mais anos aí, né, produzindo, eu queria ter assim um porto seguro, né? E se tudo correr bem, vamos ver, né? Estamos aí caminhando para isso. Mas cada trabalho meu, a maior parte dos meus trabalhos foram por editoras diferentes, né? Nem por nada, né? Essa irregularidade também do mercado, né? Teve editora que eu publiquei, fechou um tempo depois, né? Às vezes até pelo mercado tá mais tem estado muito mais agitado aí também, né? Mais rico até, né? Então teve editora que se interessou para publicar pelo PNBE ou que tinha um ponto histórico, né? Estou falando isso nem é necessariamente um problema, é um bom problema, né? Mas acabou que aqui que eu encontrei mesmo uma editora ali que fosse mais ali regular com o meu trabalho. Mas aqui no Brasil não parece ter essa filosofia como tem com autores de literatura de os editores manterem um cast, alguns desenhistas regulares, alguns autores regulares. Eles não se importam. Essa é a sensação que eu tenho. Dá uma ideia de desorganização ou da fraqueza um pouco do mercado, não sei. Não sei o que o Tony acha a respeito, ou o PH. Eu acho que aqui no Brasil tem uma coisa que é chata até, mas me parece que autor de quadrinhos pelos editores não é considerado autor como os outros. Você vê que eles, assim, quando é um autor de literatura ou de biografias, os caras conseguem, pela mesma editora, ter um contrato, o editor adianta uma grana para a próxima obra, ajuda na pesquisa, mas o quadrinho aqui é sempre caso a caso, deixa eu ver, talvez sim, talvez não. As próprias editoras, a gente não tem ainda, se você parar para pensar, a gente não tem muitas editoras com a tradição de ter sempre quadrinhos publicados. Quadrinhos nas editoras aqui são, a não ser, claro, nas que iam para a banca antigamente, né? Não estou falando dessas. Estou falando das editoras que a gente vê nas livrarias, né? Elas não têm essa tradição de publicar sempre quadrinhos há muito tempo. É uma coisa meio nova para elas. Elas estão meio pondo o pé aqui e ali. Tanto que a gente tem visto acontecer muito fã de quadrinhos via Catarse, viabilizando edições e fazendo papel de editor, né? O Rodrigo Rosa com a Figura é o caso típico disso. Era um ilustrador, um autor, né? Publicando aqui e ali também, em uma editora, em outra, como ilustrador, agora como autor, e agora com a Figura ele está publicando aqui Sérgio Top, Brecht, as coisas que ele curtia, mas ele se tornou editor possibilitado
pelo reconhecimento que ele tinha como ilustrador, por ser conhecido assim, e pelo Catarse, por essas plataformas. Me parece, inclusive, que essa é a nova cara do mercado editorial aqui no que diz respeito a quadrinhos, tá? Não sei o que vocês acham, mas aqui no Brasil me parece muito que nós vamos para esse caminho inclusive estou vendo até edições, bastante até, edições da Bonelli sendo financiadas assim. Agora tem um pessoal lançando um álbum de Lucky Luke aqui no Catarse. Então, acho que aqui no Brasil a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa. Eu particularmente só acho a única coisa chata disso, quer dizer, óbvio, né, que essas aventuras individuais vão salvar o quadrinho nesse momento. Mas eu acho muito chato hoje em dia, você vai numa livraria e você não encontra um monte de quadrinhos que são vendidos exclusivamente pela internet. E é como se aquilo ficasse cada vez mais segmentado. Você garante as suas vendas pelo Catarse, você vende tudo pela Amazon, mas você vai na livraria, o grande público não vai ter acesso a isso. E o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro, claro que isso é uma generalização, mas eu acho que nós não temos o hábito de leitura e o adulto brasileiro não tem hábito de ler quadrinhos. E eu digo isso para vocês porque eu sou radialista, trabalho em rádio há anos e eu não encontro similares. Já trabalhei em televisão, pouco encontrei de gente que lia quadrinhos. As pessoas olham para mim assim como se eu fosse uma pessoa estranha porque eu leio quadrinhos. Isso eu preciso falar porque isso é normal entre a gente. Mas o povo brasileiro não sabe o que é quadrinho. Para eles, quadrinho é uma coisa que ficou até quando ele tinha 14 anos, 15 no máximo. A partir daí, você larga esse negócio porque esse negócio não é para você. Você tem que ficar adulto. Desculpa, eu acho que é isso. É interessante que nisso aí, eu acho que a gente foca ao mesmo tempo no pior e no melhor da forma de se fazer, né, quadrinho no Brasil. Seja publicar, né, de autores estrangeiros, ou a forma de produzir, né? Porque, por um lado, é isso, né? Tá sempre meio que indo a malha, né? Tem um lado complicado, essa dificuldade aí do acesso nesse momento e tal, né? Por outro, tirando, claro, né, como o Tony comentou, a época ali da banca de jornal, né, dos anos 70, né, 80, mas, tirando isso, a gente nunca teve um porto seguro, né, uma chance de se acomodar com o quadrinho no Brasil, né? Então, está sempre recomeçando, buscando por aqui e por ali. Então, por exemplo, nesse momento, não acabou a Editora Abril, Saraiva Cultura desabando, não paga os editores, e coronavírus e tal. Tudo bem, então a gente faz assim. O mundo desaba, mas tá, ok, né? Então a gente vai por esse caminho. Não, então tudo bem, vamos por aqui, né? Então tem esse lado bom também, que é esse, né? A gente não se acomoda, não pode se acomodar, né? O que seria bom, né, em muitos aspectos, mas por outro também já estamos com esse know-how ali de estar sempre driblando, né? O Dário Duarte... Estava surgindo um mercado independente interessante, né? Viu? Peraí. Nos eventos, né? Agora... Só complementar. Estava surgindo, exato. Estava se formatando esse mercado independente, trabalhando exclusivamente nisso. Tem algumas iniciativas específicas, tipo o selo Grafica MSP, que chama autores nacionais, que funciona, mas é óbvio, é uma coisa pontual, né? Não é como você falou, abrangendo um monte de editoras, né? Eu discordo do PH sobre livrarias, porque na verdade elas estão sumindo, nem livrarias nós temos mais para visitar, né? É uma beleza isso aqui. E só finalizar, queria mandar um abraço aí pro o Dário, o pessoal de Portugal tá tudo aqui, ó, o Pedro Bolso, o Dário, o Rui. Um abraço para todo mundo aí, ó, seus lindos. O Dário acabou de escrever. Segue daí, concorda com o André que o Rui Brito é um louco, como ele fala? Não é? Dário também. Já vi que o Rui Brito é da minha naipe, do meu naipe. Somos todos loucos. Agora, a questão é a seguinte... Quer dizer, só uma correção. Falei que o Dário é autor da editora, também não. Ele vem de muito antes. Né? Eu cheguei depois. Ele é o autor da editora, ponto final. Mas eu acho
Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que com o fim do quadrinho de banca, que ainda existe, mas está praticamente acabando, né? E olha, ao que parece, não é só aqui, também nos Estados Unidos, aí com a Diamond, DC, esse negócio, esse movimento aí que também está mudando o mercado lá, mas eu acho que assim, a gente tem que entender que quadrinho não é mais de massa. Quadrinho agora é de nicho. E não é de agora, acho que esse é um movimento que começou há mais de 20 anos, tá? Assim, agora a gente está sentindo talvez o pico dele, né? As pessoas que gostam de quadrinhos vão ser pessoas com assim, pessoas com gosto específico por aquilo. E quando a gente era criança, era uma coisa do leitor usual, assim, ou um garoto passando na banca comprava um gibi, pronto, jogava fora depois de ler. E esse era o grosso do mercado. Essa era a maioria das pessoas que compravam, né? Entretenimento barato, rápido de ver. Isso não existe mais. Esse quadrinho não existe mais. Nem quantidade de leitor tem. Foi substituído por outra coisa. Então, acho que as edições que a gente vai ter cada vez mais são edições mais sofisticadas, com histórias melhores, mais legais, mas, por outro lado, com tiragens menores, atingindo menos gente. Eu não vejo como isso vai ser diferente daqui para frente. Pois é, eu acho que a banca de jornal teve um papel dela muito importante, porque foi na banca de jornal que eu conheci Spirou, foi na banca de jornal que eu conheci Asterix, Mortadelo e Salaminho, que eu acho que foram personagens que, se não tivesse havido a banca de jornal naquela época, acho que ninguém ia conhecer hoje em dia. PH, quadrinhos nessa época em livraria só tinha Asterix e Tintim. Eu também sou dessa época. Os únicos quadrinhos de livraria eram Asterix e Tintim. Com certeza. Mas eu quero dizer que esses quadrinhos de livraria, Mortadelo e Salaminho, também eles eram vendidos na banca de jornal. Comprei muito. Comprei muito, inclusive muita edição portuguesa nas bancas grandes aqui em São Paulo tinha. Todos os quadrinhos da Mary Ibérica, Blueberry, edições completas. Comprei pra caramba aqui nos anos 80. Não tinha em todo lugar, mas nas principais bancas, nos lugares mais centrais, tinha um monte de álbuns portugueses aqui, todos. Acho que a tiragem era até aumentada para vir para o Brasil, porque vendia a Mary Ibérica tinha uma sede aqui no Brasil. Eu trabalhei para a Mary Ibérica aqui, ficava na rua Ubaldino do Amaral. Eu comprei todos os livros lá, porque eu tinha desconto, eu trabalhava para eles. Foi uma outra época, isso foi anos 90, assim, final dos anos 80 para 90, maravilha. Sim. Não, e tem o seguinte, os parâmetros hoje, de uma forma geral, estão muito mudados, né? Então, você, às vezes, tem Por exemplo, eu fui participar uma vez de um evento lá em Curitiba, e aí eu dividi o quarto com um rapaz ali que eu não conhecia, né? E aí se apresentou, não, eu tenho um canal no YouTube, né, que fala disso, daquilo e tal. Isso já tem vários anos, né? E aí eu, ok, né? Aí eu fui ver ali o canal dele, tipo 800 mil seguidores, entendeu? E eu não sabia quem ele era e esqueci o nome, não lembro ainda. Isso não quer dizer que ele tem muito mais conhecido do que eu. A questão não é essa. Mas foi cada vez mais indo para segmentos, né? E engraçado, indo para nichos que ficaram muito grandes, né? Às vezes eu vou explicar o cenário do quadrinho lá, aí no Brasil, né? Na minha perspectiva, claro, né, de alguém que produz trabalho, né, e que faz quadrinho para vender aí nos eventos, né, esse cenário aí, né. E aí eu falo, não, é uma cultura de nicho, tal, né, o pessoal aqui em Portugal fica surpreso com as tiragens, porque enquanto uma publicação aqui tem entre 500 mil exemplares, né, em média. Vamos imaginar que no Brasil, aqui são 11 milhões de pessoas, né? Vamos imaginar que no Brasil, com 200 milhões, as tiradas vão ser muito maiores, né? E não são. Mas aí, ao mesmo tempo, né, eu ponho... E aí, ao mesmo tempo, eu comento, não, mas aí um evento como a CCXP, como FIC, às vezes tem 500 autores, né, vendendo, e todos eles vendem muito bem, né? Então, mas peraí, mas quadrinho é nicho ou não é, né? Porque... E muitos autores fazem uma tiragem ali vendendo em eventos, né? Então, as tiragens são menores, o acesso é restrito, mas ao mesmo tempo muita gente fazendo, né? O mercado da França, eu lembro que quando eu publiquei lá o Humor da Favela, a editora, a Marie, foi tentar me explicar, né, que o mercado lá estava em crise.
Então, dos termômetros da crise para ela ali era que, naquele momento, só haviam 4 revistas especializadas em quadrinhos, né? E não era revista ali colando, né, coisa catada da internet, revista sem página, com DVD, com entrevistas, né, com revista mesmo, 100 páginas e tal. E mais então, para mim, era muito difícil enxergar essa crise. Mas eu entendi um pouquinho mais quando ela explicou assim, que a quantidade de títulos tinha crescido, mas as tiragens eram muito pequenas, né? Então, não havia tantos leitores ali para dar conta de uma tiragem grande, então vamos tentar vender mais para esses mesmos leitores. Foi a matemática ali que se achou, né? Em vez de várias cópias do mesmo título, a gente faz menos cópias de vários títulos, e de repente esses mesmos leitores compram mais títulos, né? E aí, você vê, né? O contrário, falando de massa, isso que você descreveu é típico de um mercado de nicho. Porque você pega, por exemplo, em contrapartida, uma editora Abril nos anos 60 tinha Mickey, Pato Donald e Tio Patinhas, cada uma com 500 mil exemplares todo mês, né? Ia ser muito mais, muito menos título. É exatamente a conta ao contrário do cenário que você descreveu, né? Hoje você tem mais títulos e uma tiragem menor. Não, e hoje, vamos pegar um tema esdrúxulo, sei lá, você pega um podcast sobre chave de fenda, entendeu? Estou inventando isso, pelo amor de Deus, mas que Vou fala fazer um podcast sobre chave de fenda, formatos de chave de fenda, e tem o canal no YouTube e tal. Isso é um extremo nicho, mas aí você vai ver a quantidade de pessoas ali que seguem é enorme, né? Então, é nicho ou não é, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o diretor da Lelombar. Agora eu não sebo, né? Com livro e gato. Maneiro, estou vendo gato aí. Gente, eu tive a oportunidade de entrevistar o diretor da Lelombar, lá naquele prédio mítico lá em Bruxelas, que é o Le Building Tantan. E a crise que ele me relatou em 2018 foi completamente diferente. Ele me falou o seguinte: olha, o nosso problema aqui é que tanta gente editando quadrinho na França e na Bélgica, que, por exemplo, a gente acabou de lançar um quadrinho, a gente manda para a livraria, ele fica lá em destaque, mas não dá uma semana e meia, já lançaram outra coisa e tiraram o nosso quadrinho do destaque. Para ele, a crise é esse excesso de gente lá publicando muita coisa, cara. Quando saiu o Morro da Favela lá, eu tomei uma porrada, né? Porque, de repente, tinha nota do meu quadrinho no Le Monde, tinha no site da Paris Match, tinha todas as revistas ali, aí na rádio France Info, comentando, todos os veículos ali, sabe, em um mês, todo dia tinha ali um grande veículo comentando. Aí eu falei, nossa, o dia que eu chegar lá, né, eu vou sair do aeroporto, vai estar o primeiro-ministro para me receber, né? O dia que eu morrer, esse prêmio de Angoleme vai mudar, vai virar o prêmio André Diniz, né? Mas não é que daquele mesmo dia foram publicados ali 80 quadrinhos e todos eles tiveram esse tratamento também, né? Essa divulgação, assim, no outro dia mais 80, no outro dia mais 80, um mês depois que já está lá atrás, né? Não é... Né? Uma pequena editora que me publicou, né? Mas você merece, e eu queria dizer que eu sou ouvinte da France Info e da France Culture, eu escuto essas rádios todos os dias, e olha como a coisa funciona. Eu estou lá ouvindo a rádio, estão falando do Macron, estão falando da Marine Le Pen, e de repente, olha, agora vamos receber aqui Joan Soar, que vai falar do seu novo quadrinho do Gato do Rabino. Quer dizer, o autor de quadrinho, ele entra na rádio francesa de notícias como um caso policial. Não, é um universo paralelo, né? Sei que eu tenho um aplicativo aqui, né, com vários títulos de revista francesa, e aí você vai ver ali as capas de um ano, né, qualquer uma que você pega uma revista de filosofia, pega uma revista de culinária ou feminina e tal. Naquele ano ele vai ter uma capa que dê um destaque maior pro quadrinho, um tema envolvendo quadrinho. E Tintin e Asterix eu acho impressionante, assim, sou fã dos dois, não é? Mas como que tiram leite de pedra? Porque anos e anos depois, assim, todo dia tem alguma coisa, alguma publicação, e vende, né? Receitas da época do Asterix, alguma coisa, não sei o que, do Tintin, não sei o que, e vende, cara, e vende, assim, como que
Não tem mais coisa para se falar, não é possível, né? Mas tem alguma coisa que vende. O menir de ouro que vem ali... Oi, pode falar. Deixa eu só complementar aqui, ó. Só complementar que o pessoal está escrevendo aqui nos comentários. O Pedro Bolsa escreveu que a crise publica-se muito, mas as tiragens e as vendas médias caem. As editoras faturam o mesmo e os autores ganham cada vez menos. E o Rui Brito já complementou que é isso, os autores ganham muito menos. E o Pedro Bolsa falou que é a crise da superprodução. O menino de ouro, que vem aí do Asterix, que vai ser um novo ilustrado... Complementar o que o pessoal está comentando aí. Vem com uma tiragem de 100 mil, que para eles é pouco, né? Porque a Asterix vende 1 milhão o quadrinho, e o livro ilustrado vai ter 100 mil. 100 mil, imagina 100 mil para a gente, não existe isso. O Rui Brito pergunta aqui, na nossa opinião, quantos leitores, compradores regulares de quadrinhos produzidos por autores brasileiros existem no Brasil? O que vocês acham? Difícil de fazer essa conta, viu? Muito difícil. Muito difícil de fazer essa conta. Até porque do jeito que o quadrinho, né, se diversificou e se espalhou, às vezes você tem a pessoa que não é leitor de quadrinho, mas vamos lá, aí tem um autor GLS que faz um título que circula ali naquele meio e o pessoal vai, consome, nem necessariamente pelo quadrinho, mas, né, pela identificação, né, podia ser quadrinho ou não, mas tem isso legal. O quadrinho já se assimilou também com a cultura em geral. Ao mesmo tempo que tem esse quadrinho que o André descreveu aí do autor GLS que vende para um nicho, Maurício de Souza é autor nacional e assim vende um caminhão todo mês de Mônicas e afins, né? E quem está na coleção graphic novels dele, por exemplo, o Danilo Beruti faz um astronauta, vende bem pra caramba. Né? É um autor nacional dentro daquela coleção, então é muito difícil responder essa pergunta, assim, porque os parâmetros são muito elásticos, né? Como produção independente, eu não acredito que a produção independente do Brasil, a tiragem seja maior do que 500 exemplares, 1.000 exemplares, 1.000 exemplares quando é sucesso. Deve ser em torno de 500 exemplares a tiragem de produções independentes. Para ter uma noção. E mesmo assim, quando consegue vender tudo, vendeu bem. Então, só para ter um parâmetro, né? Em produção independente, em torno de 500 exemplares, pode chegar a 1.000 num arrobo de sucesso, e Maurício de Souza, ou os DC e Marvel da vida, que vendem... Esses nem são autores nacionais, né? Mas Maurício de Souza, sim, mas DC e Marvel, acho que é outro... Até para você ver como que... Até para você ver como que os parâmetros mudam, né? Você falou da tiragem como um parâmetro. E até isso já está mudando, porque hoje você tem a impressão por demanda que está numa qualidade, assim, você pega o título, parece às vezes até melhor do que impresso na gráfica tradicional. E você vai imprimindo de acordo com... Não concordo. Olha, impressão sob demanda, impressão digital, só é razoável quando é em preto e branco. Quando é colorido, é muito ruim. É muito ruim. Eu já vi umas coisas muito boas. No caso bom. Aqui, o meu exemplo é preto e branco mesmo. Que foi até o que a gente fez, saiu pela Café Espacial, né? Edição. De qualquer jeito, mesmo não sendo sobre demanda... É interessante o seguinte, que como hoje... Mas, claro, deve ter gráficas e gráficas, né? Né? E também não só isso, tipos de cor e tipos de cor. Uma cor mais chapada, não sei se varia nisso também, né? Mas a grande questão é assim, a tiragem hoje já não conta tanto, porque a partir do momento, vamos lá, você quase não tem livrarias, e que vai ser uma venda em festivais ou pela internet, não faz diferença você ter 100 ou 2.000 exemplares em mãos, porque eles vão... Né? Antes você precisava principalmente no tempo da banca, né? Você precisava
vamos dizer, a revista ia vender 3 mil, mas você precisava de 20 mil para ela se espalhar. Né? E hoje é o oposto disso, né? Você vai fazendo na medida que for vendendo. Né? Então é interessante isso. Assim, a gente tem sempre que ficar ligado, eu procuro muito, né? Ficar sempre atento, porque hoje a regra do jogo muda de um dia para o outro. Né? Assim, de repente, daqui a 10 anos, isso tudo que a gente está falando aqui não faz sentido nenhum. Eu queria falar um pouquinho, voltar um pouquinho para o Morro da Favela, porque, por exemplo, o Rui falou que o Maurício Ora ele esteve na exposição, na inauguração da exposição. Isso deve ter sido muito bacana para ele. Como chegou esse projeto do Morro da Favela para você? Partiu de você? Como você conheceu o trabalho do Maurício Ora? Me conta um pouco dos bastidores da criação dessa banda desenhada, desse quadrinho. Por favor. O primeiro passo ali, a gênese, né? Foi quando estava, uma forma banal, almoço de família, e meu cunhado começou a falar dele, né? Meu cunhado era produtor cultural e fazia um trabalho ali na zona portuária do Rio, né, perto ali do Morro da Providência. E conheceu o Maurício e começou a falar meio por alto ali da história dele, né? E já era na época eu estava justamente assim na sintonia, né, assim eu tinha vontade de pegar a vida de alguém que não fosse uma figura histórica, que não fosse, né, uma figura conhecida e uma ou várias, né, eu ainda tenho vontade de fazer isso. Mas aquela pessoa que tem mesmo ali uma história interessante e passar para o quadrinho. Né? E aí ele me contou, pediu o telefone dele, né, do Maurício, liguei, me apresentei, né, fiz essa proposta ali, né, esse convite meio inusitado, né, o que você acha, né, da gente falar da tua vida numa história em quadrinho, né? Aí ficou aquele silêncio ali por uns instantes, ele assimilando, né, tá bom, né? Mas aí, claro, no primeiro momento eu não tinha muito a visão do que seria, e ele muito menos. Ele devia, não sei, a primeira ideia dele deve ter sido a turminha do Mauricinho lá no Morro, né? Uma coisa assim. Mas aí nós nos encontramos, ele passou, ele me levou várias vezes ali para passear para o Morro da Providência, onde nós conversávamos, passávamos a tarde ali conversando também. E eu cada vez mais fascinado com a história dele e com o ponto de vista dele das coisas também, né? Por isso que eu digo muitas vezes assim que eu acho que o Maurício foi autor comigo também, entendeu? De certa forma, muitas vezes eu traduzi a história que ele me passava para a linguagem dos quadrinhos, porque tudo bem, ele está me contando as coisas da vida dele, do morro e tal, mas a própria filtragem do que ele conta, né, tem coisa ali, de repente, que ele me conta que seria trivial para qualquer outra pessoa, né, e ele via algo relevante nisso, né, para contar. Então, por exemplo, ele me contando que até hoje, ele não sabe arrumar direito as roupas no armário, porque quando ele era novo, o pai era bicheiro e traficante, né? Assim, cada hora era uma coisa, e a polícia invadia a casa deles e tirava tudo no armário, jogava tudo no chão, então ele já colocava de volta de qualquer jeito, assim, né? Então, o fato dele me contar isso, né, com essa, ele vê que isso aí tem algo relevante a se contar, eu acho que já é uma parte, né, da autoria ali do livro. Mas foi maravilhoso, inclusive foi a minha primeira vez conhecendo uma favela de dentro, né? Se eu fosse fazer uma história fictícia, né, sobre passar de uma favela, seria algo absolutamente diferente, cheio de clichês, cheio de visões, né, óbvias, que na prática a gente acha que é óbvio, mas ao mesmo tempo quando vê ali é totalmente diferente, né, sem nuances. Então foi maravilhoso, né? Em todos os sentidos, assim, foi pessoal, profissional, acho que foi mesmo um antes e um depois para mim, não, inclusive na recepção do trabalho, né, mas também pelo aprendizado. E o Maurício virou um amigo queridíssimo.
nessa da exposição. Então, galera, ficou quase um mês aqui em casa. Legal. Mas... só dar um toque, foi para 1h05 aí já de papo. Eu queria... Vocês controlam porque eu falo que eu escuto mesmo. Passou voando, tá louco. Eu queria mais 5 minutinhos de papo aqui. A ida do Morro da Favela para a Europa foi aceita de uma maneira tranquila também como tema. Foi, não, eu acho que por causa do tema. Né? Eu não tinha contato nenhum com a Europa, nunca tinha vindo para cá, nunca tinha publicado fora do Brasil, e aí me veio assim, vamos lá, né? Quem sabe, né? E aí eu escrevi um e-mail com o assunto, né? Quadrinhos sobre favela no Brasil. E traduzi para o inglês, escrevi em inglês, mandei para algumas, e aí para o francês, hoje eu tomei vergonha, eu me viro no francês, na época eu não sabia absolutamente nada, né? E eu acho que ao mesmo tempo eu acreditava tão pouco nessa de pegar o e-mail na garrafinha, jogar no oceano para ver se alguém acha, né? Ainda mais França, imagina, qualquer editor deve receber 600 propostas por dia, né? E aí eu escrevi, mas aí para escrever em francês eu traduzi pelo Google Translator, olha que absurdo, né? E aí eu traduzia, saía um troço que eu não entendia nada, e aí eu traduzia de volta para ver se tinha mudado muito. O que mudava, simplificava. E no final tinha uma mensagem ali, eu sou brasileiro, eu faço quadrinhos, esse quadrinho é sobre favela, aquelas frases bem... E aí enviei para uns 8, ali, 9, que eu achava que tinha um perfil, e por incrível que pareça, uma respondeu. Né? E foi a The Rondon Low, que foi quem publicou. Né? E aí é interessante, assim, que não é que as portas se abriram, assim, mas se abriram na minha cabeça, entendeu? A gente vê, pô, né, estamos aqui, tá ali, né, também não é tão difícil, né, dá para ter um intercâmbio, dá para ter uma conversa bacana, né? E nisso saiu também no Reino Unido, em Portugal, foi minha primeira publicação com o Rui, aí que eu conheci. E um tempo depois, 2 anos atrás, foi na Polônia, por uma editora polonesa chamada Mandioca, né, que publica, que foi criada para publicar quadrinhos latino-americanos, principalmente brasileiros. Olha só, João, a gente às vezes não tem noção. Né? Adorei essa editora, cara. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Nunca né? A gente não tem essa noção, imagina, né? A própria Polvo, ela tem uma coleção a coleção dela de quadrinhos brasileiros tem para lá de 30 títulos. A Polvo está fazendo um trabalho muito bom. Eu estou vendo alguns pequenos editores começando também o trabalho, não sei se eu estou enganado, tipo a Ala dos Livros, que parece que também está começando a fazer um trabalho bem legal aí em Portugal. Sim. Gosto muito desse movimento. E é o tipo de movimento que, assim, que aqui no Brasil está vindo pelo Catarse. Catarse está dando vez ao autor de publicar a sua obra ou publicar autores europeus. Ué, a gente está com o novo Blueberry. O novo Blueberry do Sfar está lá no Catarse, gente. Está lá no Catarse, e eu vou apoiar. Então, assim... Temos que apoiar. Exato. É fantástico isso, porque... Agora, o problema disso é isso que o PH falou. Não tem uma unidade, vira um gueto. Você não chega numa livraria, num lugar e tem uma exposição de coisa. Tem que ter, pelo menos na internet, tem que ter um lugar que se encontre esse material todo. O problema é que os autores não querem, muitos autores não querem ceder, não querem vender eles próprios. Eles não confiam em entregar o seu produto para outra... Então, mas falando como ex-editor, né? Eu tive uma pequena editora, posso te dizer o seguinte: o que eu acho do caralho na Amazon é que ela te compra o negócio e revende.
Então você realmente está recebendo a grana. Você fez o livro, ela compra, sei lá, 100 ou 1000 exemplares e te paga, né? Enquanto que esse esquema de consignação que sempre teve nas livrarias aqui, eu tomei muito na cabeça. Eu não recebi muitos livros, as livrarias muquifavam, não diziam se tinham vendido ou não e simplesmente não te pagavam. Se você não pedia uma recontagem, não pedia recolhimento, e para recolher você tinha que tirar da loja, né? Você não ficava sabendo se você tinha vendido ou não. Né? Sim, isso vale para a Livraria Cultura, isso vale para a Saraiva. É meio extorsivo isso. Você pede recontagem, não. Para recontagem tem que tirar. Tem que tirar você. Mas o que a gente estava falando basicamente aqui era de. Opa, Flávio Luiz! Acordou agora, meu caro? É só a foto? Tá com sono? Parece que é só a foto. Bom, enquanto a gente vai vendo ele aparecer, eu acho que falta visibilidade, entendeu? Se o quadrinho ele fica só na internet, ele não é visível do grande público, que vai numa livraria. Por exemplo, nós temos aqui uma livraria fortíssima, que é a Travessa. Quantas pessoas vão numa livraria à procura de qualquer outra coisa e, de repente, passam numa sessão de quadrinho e vão ver uma coisa que elas jamais vão ver se esses quadrinhos ficarem só na internet. É ótimo para o editor, é ótimo para o autor, mas para o quadrinho, eu acredito que ele vá num caminho de segmentação muito grande e ele vai desaparecer da vista do grande público. Eu acho isso. Agora, posso dar uma de poliana, que é raro fazer isso. Eu, geralmente, sou o oposto, né? Mas se eu parar para lembrar ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, cara, ter esses problemas naquela época seria um sonho. Você tem esses problemas, é melhor por aqui, não vende muito, mas é segmentado. Nossa, na época o desafio era imprimir, entendeu? Era ter ali o troço na mão. Depois você não tinha o que fazer direito. Não é que não tinha que fazer, mas era muito mais complicado, né? E concordo com isso tudo. E, claro, não é para se acomodar, não. Eu estou 100% aqui com vocês. Mas aí, ao mesmo tempo, fazendo lembrando ali do André do passado, né? Aquelas coisas, o que você diria para você 20 anos atrás? Eu vou te dizer que esses problemas na época eu queria ter. A gente tem muita coisa assim, mas tem foi tendo uma evolução ali, que ano após ano, que mesmo com os altos e baixos ali, né, esse momento aí cheio de dificuldades, mas só da gente apresentar esses problemas, né, é uma conquista. Bom. Eu estou achando ótimo. Eu só queria, para finalizar, que você comentasse um pouco. Eu não sabia que você tinha participado do projeto do Zé do Caixão, logo no início. Zé nossa, isso foi lá atrás. Cara. Eu nem sei se eu participei mesmo. É? Eu não sabia. Porque tinha o Laudo, sim. Sim, o Laudo, sim. Eu não sabia. Porque na época eu era muito próximo do Ronald Lima, da Chataquara Editorial, fez uma editora. Se eu falei que a minha foi aventura na época dele, foi muito mais. Ele fez ali uma editora independente em 93, 94. E foi realmente com o Ronald que eu aprendi muito, né, ali no começo. E veio ali, né, de conversas, a ideia de fazer uma revista com os quadrinhos do Caixão, né? Começando pelas do Laudo. Mas eu tava brincando ali, eu era um moleque, né? E aí, claro, eu já era muito próximo do Laudo, né? Então, fizemos ali uma primeira edição, não teve um número 2. Mas, na verdade, eu nem sei exatamente o que eu fiz ali. Né? Participei ali, né? Tava ali. Posso dizer que sim, né? O Mojica foi até uma história curiosa, ele acabou parando lá em casa, uma vez que ele foi para... Eles buscaram o Mojica no aeroporto para levar lá para o lugar do lançamento, aí no caminho pararam lá em casa, eu sei que de repente não estava previsto, de repente estava o Mojica na sala na sala ali do meu apartamento, conversando com a gente, sem perceber, pisando no jornal ali que o cachorro tinha mijado, e falando, conversando ali com aquela gente, e eu pensando assim, nossa, eu
posso esquecer o meu nome um dia, mas essa cena eu não vou esquecer nunca mais. Cena inusitada, cara. O Dico aqui na minha sala, pisando no xixi do meu cachorro, falando com a gente. Olha, nós temos aqui comentários muito bons, pena que não dá para ler todos. Depois o pessoal pode ler, realmente muito legal a participação das pessoas aqui. Oh, que maravilha. E foi muito bom o papo. O Flávio Luiz. Nossa, realmente. muito bom. Eu cheguei no fim e estava pensando lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Acho que não. Essa é a minha cara de pandemia, cara. Eles estão em pé por motivos óbvios, né? Além da pandemia. Mas massa tá curtinho, mas é porque eu raspei tudo no começo da pandemia. Beleza. Adorei. Agora viver, parece que eu cortei. Vocês. Eu estava fazendo um trabalho e deixei escutando, né? Cheguei a mandar uns comentários aí, mas foi maravilhoso. Gostei muito da conversa. Tá no fim, né? Tá acabando agora. Isso aí são eles. Vamos lá, boa sorte para todo mundo aí. André, muito, muito obrigado. Eu vou convidar o Rui para a próxima live, que eu acho que a gente tem que interagir mais com Portugal. Não só, os brasileiros não conhecem os desenhistas portugueses. Não conhecem. Sim, rapaz. Pois é. Esse o Corvo aí do Luiz, eu tô doido por aquilo, cara. Achei maravilhoso. O Corvo. O cenário aqui é maravilhoso. Luiz Louro. E tem muita coisa da Espanha também que valia a pena ser mais comentado e mais conhecido aqui, né? A linha de BDs dele lá, de Tebels, como eles chamam, além de Mortadela e Salaminho, né? É uma coisa ou outra que a gente descobre que vem para cá, quando sabe foi assim, tipo, olha quem tá aqui. Mas valia a pena a galera dar uma conferida. A D-Books está com um cartel maravilhoso. Já ouviram falar na D-Books? A D-Books. Eu não vou começar uma outra live agora, então deixa pra lá. Tá bom. Olha, muito obrigado, André, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Gente, brigadíssimo. Quando o Naranjo falou que tinha 1 hora, eu não acreditei, achei que estava começando ainda. Acho que já está 1h20. Pois é. Então, obrigadão, realmente, gente. Divertido, a gente não sente o tempo passar. O Naranjo voltou. Voltei. Obrigado, André. Obrigado, hein? Obrigado, PH. Obrigado a vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Naranjo. Naranjo falou que não ia participar, ficou o tempo todo. Que ótimo. Pois é um prazer. Olha só. Tava trabalhando no celular, é mole? E brigadão para todo mundo aí que teve paciência de ficar Valeu, ouvindo. gente. Obrigado. Tchau, beijo pra vocês. Até mais. Um abraço. Foi divertido. Boa sorte, saúde. Tchau. Tchau. Isso aí. Vou ir para sair. Vamos finalizar. Finaliza.